enfim, eu vou falar um pouquinho, como mencionei, do que são os criptoativos, e o criptoativo como investimento, os principais riscos ao investir nesses instrumentos, um pouco das nossas campanhas educacionais e alguns insights da última pesquisa que nós fizemos com pessoas que foram vítimas de fraudes financeiras e a maioria vítima de ofertas de investimento por meio de criptoativos. Então, acho que eu falei um pouquinho da mudança que a gente está passando hoje na forma de contabilizar as coisas, né? Contabilizar o dinheiro, contabilizar. E essa mudança vem de uma mudança tecnológica, que, desculpa estar em inglês aqui, mas num sistema tradicional que está à esquerda, aqui você tem as instituições financeiras, né? Todas, cada uma no seu, ali, com o seu papel, elas com os seus clientes, e elas se relacionam de uma forma centralizada. Então, como não existe no Brasil, o Sistema Brasileiro de Pagamentos, que é um sistema centralizado, onde todas as instituições financeiras vão lá e registram ao longo do dia, no fim do dia, as suas operações, e essas operações são liquidadas. Então, as transferências de recursos, as transferências de ativos. Então, por exemplo, quem compra e vende ações na Bolsa de Valores, de uma forma simplificada, existe um registro central, que é chamado de depositária central, e quando eu vendo uma ação para alguém, esse alguém paga para mim, faz um pagamento ali por aquela ação, essas operações, tanto a entrega do ativo, quanto o pagamento, quanto a ida do dinheiro, acontecem de forma centralizada. Tem o nome de depositária central, que no final do dia, num determinado horário, liquida todas as operações. Então, faz as transferências de dinheiro e faz as transferências de ativo. Isso tudo é feito de forma centralizada. Isso que vale para a Bolsa, vale para uma série de outros mercados. E, no caso, por exemplo, do nosso sistema financeiro nacional, ele é totalmente centralizado, ele é controlado pelo Banco Central do Brasil, e as operações entre os bancos e as outras instituições financeiras são realizadas de forma centralizada. Com o desenvolvimento da tecnologia, e se fala muito de blockchain, né, mas um pouco antes do blockchain enquanto tecnologia, estamos falando aqui de uma forma descentralizada de registrar, de checar e de fazer a liquidação das coisas. Nós temos, ao invés de um sistema em que vai tudo por um livro só, um sistema em que os próprios participantes, através dos seus sistemas, controlam todas as operações. Então, ao invés de todos registrarem num único livro, com um livro aqui digital, isso é realizado por todos os participantes. Todos os participantes daquele sistema, ao receberem uma operação, fazem essa operação, checam essa operação, e o registro dessa informação está disponível publicamente para todos os participantes. Então, essas instituições estão ali todas de forma descentralizada, fazendo e executando as suas operações. Há vantagens e desvantagens, uma questão importante de segurança, por exemplo, falando aqui de bitcoins, especificamente ali um criptoativo, uma moeda digital. Você tem no mundo uma série de hubs que processam as operações, que checam essas operações, que detectam uma operação, validam essa operação, a validação é feita por vários nós dessa rede, e esses nós aprovam aquela operação e ela é então registrada e fica disponível nessa cadeia chamada blockchain, com todas as operações ali registradas. Então, esse novo modelo, ele elimina a necessidade de uma pessoa central para esse sistema. É por isso que ele fica de forma descentralizada, e há até aqueles que veem nessas novas tecnologias uma forma quase que de dispensar ou liberar a participação do governo, né? Então, numa moeda como virtual, digital, como o blockchain, como o Bitcoin,
o Bitcoin, de forma centralizada, descentralizada, não precisaria ali de um banco central fazendo uma emissão de moeda, uma moeda com curso legal e com todas as operações sendo fechadas dentro desse sistema de pagamentos e com um banco central supervisionando, com controle das operações. Então, isto aqui permite aí quase que um sistema global de computadores, de nós, dessa rede, qualquer que seja, que fazem ali as operações dessa rede para os seus usuários. Nesse conceito aqui de criptoativo, que é um conceito mais amplo, né, são ativos de forma criptográfica, colocados muitas vezes numa rede de blockchain, numa rede DLT, existem vários tipos de uso desses criptoativos, né? Algumas jurisdições têm reconhecido, alguns países têm reconhecido pelo menos 3 categorias para esses criptoativos, conforme as funções que eles exercem. Existem aqueles que são eminentemente monetários, é como se fosse uma mera moeda. Então, ao invés do real, ao invés do dólar, ao invés do euro, nós temos aqui um token que representa ali uma moeda e que vão fazer o papel de moeda para, enfim, pagar por determinados bens e serviços. É interessante notar que a revolução que essa tecnologia traz para o mundo, que é bastante disruptiva, né, para usar uma palavra que está em moda, ela coloca até em questão o papel de um banco central, por exemplo, né, que é ali o guardião da moeda, que é aquele que tem, enfim, a responsabilidade pelo sistema monetário num país. No momento em que você tem uma moeda alternativa que não é estatal e que serve como meio de troca, o próprio papel de um banco central, não sou do Banco Central, não estou aqui para falar pelo Banco Central, ele é colocado também um pouco em xeque para executar a sua política monetária, subir os juros, né, os juros ali como um instrumento de política monetária. Então, quando você começa a ter uma migração da moeda para uma coisa que não é regulada, a própria política monetária pode perder no longo prazo um pouco de potência, de força, e ter um impacto menor. Então, aqui, o que a gente tem observado mais recentemente é que os países estão começando a propor digital coins, moedas, uma espécie de bitcoins emitidos pelo governo para substituir ou para complementar a moeda nacional. A China está bem avançada, né? O Banco Central Chinês, nos estudos para implementar o e-yuan, que é uma espécie de criptoativo do Banco Central Chinês, de forma que essas operações possam ser realizadas e controladas pelo Banco Central Chinês. Há vários outros bancos centrais com projetos, estruturando como esses criptoativos poderiam ser utilizados como moeda de troca. É interessante que, com a nova tecnologia, fazendo aqui um comentário assim simples, se você estiver na Espanha por exemplo, entra num aplicativo desses que tem uma moeda ali que você paga ali algum serviço, e você converte, enfim, usando o cartão de crédito e adquire ali, compra alguns desses ativos que podem ser utilizados no pagamento de um serviço. E no passado, se você fizesse isso na Espanha e voltasse para o Brasil, você não teria como usar isso, não teria como usar aquela moeda ali. À medida que os aplicativos e os serviços se tornam globais, essa empresa estando no Brasil também, patinete, por exemplo, aluguel de patinete, você pode usar lá e no Brasil utilizar também, e sem necessidade de fazer câmbio. Não há necessidade de trocar o euro por real. Então, todas essas necessidades de um serviço monetário, enfim, dos serviços financeiros tradicionais, elas podem desaparecer. Então, até institucionalmente, para alguns países como a China, já que o sistema financeiro internacional é dominado pelo dólar, né, é a moeda principal, faz sentido investir em tecnologias que tornem o próprio sistema menos dependente para transações internacionais do dólar, por exemplo. O outro exemplo de token
E aí é o token de serviço. O exemplo que eu citei aqui, em que você, na verdade, aquele token é utilizado exclusivamente para pagar um determinado serviço. Então, eu posso ter acesso a enfim, a algum serviço oferecido pelo prestador ali de serviços que emitiu aqueles utility tokens, né? Já os tokens que a gente chama de mobiliários ou security tokens são, na verdade, os veículos de investimento, e são esses que caem dentro da competência da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários, como investimentos de mercado de capitais. Eles aqui têm realmente essa característica de ser um contrato, em geral, um contrato de investimento coletivo, mediante o qual eu compro aquele token, eu invisto naquele token, esse prestador de serviços recebe os recursos e eu serei remunerado pela valorização do token ou por alguma espécie de pagamento de dividendos, de juros, de lucros, que seriam de remuneração em função desse investimento. O que eu acho interessante comentar, a gente não vai fazer análise de investimentos aqui, mas que pode fazer sentido, dentro de uma carteira de investimentos, trazer ativos que sejam um pouco diferentes, que tenham uma volatilidade diferente dos ativos tradicionais. O que é a volatilidade, né? É aquele movimento do preço de um ativo, né? A Bolsa, uma ação como a Vale, a Petrobras, varia todo dia. Então, as pessoas estão fazendo compra e vendas, e compras e vendas, os valores vão variando. Isso se chama volatilidade desse ativo. Os ativos têm volatilidades diferentes, uns variam mais, outros variam menos, uns variam com determinada intensidade, mas, em geral, os investimentos são de renda variável, então, variam. Então, muitas vezes é pensado como estratégia ter dentro de um portfólio, de uma carteira de investimentos de uma pessoa, além daqueles investimentos tradicionais, ela trazer um investimento que seja um pouco diferente nas suas características dos demais investimentos e, com isso, por ter uma volatilidade diferente, você poder diminuir o risco total da sua carteira, né? Uma carteira de investimentos com ações, com fundos de investimento, com títulos do Tesouro e, eventualmente, com uma parte da sua carteira em criptoativos, ela pode ter um risco total menor. Essa combinação de riscos diferentes, risco de um ativo, risco de outro ativo, pode reduzir o seu risco e, às vezes, inclusive, até potencializar o retorno. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem aqui, num caso perfeito, dois fundos de investimento, em que um varia exatamente de forma oposta ao outro. Então, quando um estiver subindo, o outro está caindo, você consegue ali até eliminar a volatilidade da sua carteira com uma combinação desses ativos. Provavelmente teria-se, sim, uma situação intermediária, né? Quando todos os ativos vão numa única direção, você está exposto de forma mais forte ao risco daquela carteira que tem ali um comportamento muito parecido. E qual é o papel, então, da CVM como regulador do mercado de capitais em relação aos criptoativos de uma forma geral? A CVM não regula essa atividade relacionada a criptoativos, a gerar os criptoativos, a tecnologia e a cadeia econômica que está relacionada a isso, especialmente no caso, por exemplo, de uma moeda, né? Um Bitcoin, que é uma moeda digital, virtual, não está sob competência da CVM e, portanto, e é importante dizer que nem do Banco Central. Atualmente, nem o Banco Central, nem a CVM, nem outro regulador, nenhum deles regula, como regulador financeiro, esse mercado. Então, a CVM não regula nem o criptoativo, nem a sua tecnologia, como isso é realizado, como isso é implementado. Então, no Brasil, nós temos várias bolsas de criptoativos, o mercado Bitcoin é uma delas, e essas, embora super importantes,
eles não estão, a princípio, no âmbito da regulação, e quem investe nesses ativos está sujeito a riscos diferenciados, porque não tem ali um órgão regulador para protegê-lo caso haja algum problema. O que a gente regulamenta são os valores mobiliários, né? Os security tokens, numa definição aqui de token, que quando são ofertados coletivamente aos investidores. Então, aqueles veículos que são de investimento, que são oferecidos a um grande número de investidores indeterminados, com uma promessa, uma expectativa de rentabilidade, passam a estar dentro da nossa competência enquanto órgão que protege os investidores no país. Então, quais são os riscos, de uma forma geral, assim, de se investir em criptoativos? E é importante dizer que não existe investimento sem risco, então tudo tem risco. É claro que... Mas eu acho que é importante ressaltar aqui alguns dos riscos, porque as pessoas no Brasil investem em Bitcoin, em outros criptoativos, mas sem uma plena noção de quais são, das características desses instrumentos, de quais são os riscos envolvidos. Os riscos são riscos de fraude, os riscos de suitability, que é a adequação do produto ou serviço ao meu perfil. Isso tem muito a ver com o fato de ter uma regulamentação para mercado de capitais tradicional e não ter para criptoativos que estejam fora da competência da CVM. Riscos de lavagem de dinheiro. As instituições financeiras têm uma obrigação no Brasil de adotar medidas de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento ao terrorismo. E isto nem sempre é possível fazer de forma efetiva quando se está negociando criptoativos, pelas próprias características dos criptoativos que permitem o anonimato, permitem, às vezes, é mais difícil você identificar o beneficiário daquele ativo e de onde estão vindo os recursos. Existem os riscos contra os prestadores de serviço, já que são prestadores que, em geral, no caso daqueles que não estão regulados pela CVM, não são sujeitos a outro regulador e, portanto, não necessariamente têm mecanismos para proteção dos investidores, de controles internos, de sistemas, de medidas adequadas de segurança tecnológica contra a prevenção a ataque hacker, e isso está relacionado aos riscos cibernéticos. A questão dos materiais publicitários, aí não há uma regulação sobre como é que a oferta pode ser feita de investimentos, então, às vezes são feitas ofertas que não representam a realidade daquele produto. O risco de liquidez, que é um risco de, em algum momento, você precisar vender, aí se desfazer daquele ativo e não ter um mercado para ele. Isso pode acontecer com ativos menos líquidos, algumas moedas digitais que têm um volume menor. Então, você investe, na hora que você quer vender, não tem comprador. O risco de volatilidade, que alta, é mais alta nesses criptoativos em geral, e além de uma série de desafios jurídicos no país, até por conta de uma legislação brasileira que regulamente os criptoativos de forma completa e segura. Desse modo, a gente temos observado que muitas ofertas de criptoativos no Brasil são, na verdade, esquemas de pirâmide ou esquemas chamados esquema Ponzi. Esses são dois esquemas tradicionais no mundo dos investimentos, né? Vem aí desde o século XIX, e o esquema Ponzi do início do século XX nos Estados Unidos, que são utilizados para fraudar investidores. A CVM americana, a SEC, quando foi fundada lá em 1933, teve lá como uma das primeiras missões atacar essas ofertas irregulares de investimentos que eram distribuídas exatamente por não existir nos Estados Unidos um regulador de mercado de capitais para, enfim, ser o xerife ali do mercado. Quais são as diferenças entre o chamado esquema Ponzi e a pirâmide financeira, os piramideiros, como são chamados? No esquema Ponzi, que tem o nome do Ponzi, que foi o inventor
desse esquema lá nos Estados Unidos, em Boston. Ele depois voltou, ele veio para o Brasil, fugiu, veio e morreu no Brasil depois, já idoso. E, na verdade, são oferecidos investimentos ao público em geral. Há uma aparência de investimento, sim, porque os recursos, ele capta os recursos e se compromete a aplicar esses recursos enfim, fazendo uma gestão de carteira, em algum empreendimento que, na verdade, não é verdadeiro. Esses são esquemas como, por exemplo, para quem acompanhou o caso do Madoff nos Estados Unidos, que tinha um grande esquema Ponzi no mercado com bilhões de dólares de investidores americanos e estrangeiros que investiam seus recursos mediante uma promessa de rentabilidade, mas aqueles recursos, na verdade, não eram aplicados da forma prevista, os extratos eram falsos, então tudo era... E havia algumas denúncias de que ele não conseguiria entregar aquela rentabilidade era falsa, não era verdadeira, mas isso se levou um tempo muito grande até, de fato, a questão ser levada a sério, e aí, num dado momento, quando ele teve problemas de pagar os investidores, a CVM americana entrou, e, enfim, e aí o esquema desmoronou. Nas pirâmides, que são muito comuns no Brasil, você normalmente tem uma participação da vítima. A vítima é convidada não só a investir, como a chamar novos investidores, a chamar novas pessoas para esse esquema de investimento. Então, um esquema em que um investidor começa a chamar outras pessoas, então faz o próximo nível da pirâmide, e a pirâmide assim vai se expandindo. No caso das pirâmides, o dinheiro, quando é necessário um resgate, o resgate normalmente é pago com recursos dos investidores que estão entrando. Então, tem um fundo ali da pirâmide, os investidores que vão entrando vão colocando seus recursos, e aqueles que querem resgatar, conseguem resgatar, na verdade, com o dinheiro dos novos, dos entrantes. Há uma diferença entre as duas estruturas, é que na pirâmide, como ela se expande muito mais rápido, ela também rui de forma muito mais rápida. Chega um momento em que ela não consegue expandir, você precisaria de uma população maior do que a da Terra para que você conseguisse pagar os resgates. Então, ela cai mais rápido, enquanto no esquema Ponzi, como ele é um esquema de menor liquidez e que tende a persistir, ele tende a durar, e às vezes pode durar alguns anos. Essa semana que passou, a gente teve o caso aqui no Rio de Janeiro, em Cabo Frio, infelizmente, tem algumas pirâmides financeiras, não sei exatamente porque concentrou lá, e a gente percebe toda uma estrutura assim, do mundo do crime, que se aproxima aí dessas formas de captar recursos das pessoas. E os criptoativos têm sido utilizados de uma forma muito clara por esses criminosos, seja com esquemas de Ponzi, seja com pirâmides financeiras, para captar o dinheiro aí dos investidores. Aqui a gente colocou um boletim que a CVM produziu com a Senacom. No mundo foi feita uma avaliação de como estão as ofertas de criptoativos fraudulentas, né? No Brasil, nós percebemos, desde 2014, um crescimento considerável na abertura de processos administrativos relativos, a gente chama de mercado marginal, mas marginal no sentido de que a margem do mercado regulamentado, apenas nos chamados ICOs, que são Initial Coin Offerings, ou nas ofertas iniciais de tokens, às vezes quando estava se fazendo uma captação para algum empreendimento usando um token, um security token, cerca de 80% das ofertas no mundo eram fraudulentas. Então, só 20% eram ofertas realmente que tinham assim, algum fundamento. Então, um mercado onde você tem 80% das ofertas de investimentos fraudulentas é algo realmente para se preocupar e que exige, acho que de todos nós, um exercício de reflexão sobre as medidas adequadas para proteger os investidores. E um dos riscos que nós mencionamos aqui, aparece lá no início como suitability,
é uma proteção que o mercado regulado tem e que o mercado regulado não tem. No caso do mercado regulado pela CVM, a instrução CVM 539 exige que uma corretora, que um banco de investimento, que um banco comercial, quando ele vai oferecer a você, investidor, um investimento, ele precisa se assegurar que aquele produto e serviço, ou até a estratégia de investimento, ela está adequada ao seu perfil. Então, não basta apenas aqui o consentimento da pessoa. Eu quero investir, por exemplo, em um derivativo, num swap cambial, não basta isso no mercado de capitais. O banco, a corretora, tem obrigação de verificar se você tem perfil para isso. É claro que essa verificação de perfil não é uma ciência exata, não é uma ciência perfeita, mas ela tem alguns requisitos que a CVM estabeleceu em norma, justamente para evitar que as pessoas sejam induzidas a investir em coisas que elas não tenham capacidade de entender, não tenham recursos para lidar ou não tenham apetite de risco, enfim, para conviver com aquela volatilidade ou com as possibilidades de perda. Então, especificamente, a nossa regulação exige que uma corretora verifique se aquilo que ela te oferece está adequado ao seu objetivo de investimento. Então, para que você quer investir? É para aposentadoria, então é um investimento de longo prazo, ele pode correr um risco maior, ele pode estar sujeito a alguma possibilidade maior de perda em função de, e para isso ter um pouco mais de retorno, desde que você seja também uma pessoa mais nova, né? Não faz sentido oferecer um produto extremamente arriscado, por exemplo, para uma pessoa de 90 anos, porque, em tese, ela teria menos tempo para recuperar no movimento de mercado se houver uma depreciação muito grande daquele ativo. Outra questão que a corretora, o banco precisa verificar é se você, de fato, tem uma situação financeira que é compatível com aquele produto, com aquele serviço ou com aquela operação. Não faz sentido a pessoa se endividar, por exemplo, para fazer uma operação extremamente arriscada, né? E a gente vê alguns esquemas irregulares convidando as pessoas a contratarem empréstimos do banco, empréstimo consignado, repassarem esses recursos para esses empreendedores, né, esses fraudadores em geral, para que eles apliquem os seus recursos e, com o retorno desse recurso, desse investimento, eles pagarem lá o crédito consignado. E o que a gente tem visto, e isso tem acontecido, infelizmente, com bastante frequência, que esses esquemas quebram e a pessoa perde o dinheiro e ainda fica com a dívida. E também verificar se o cliente tem um conhecimento necessário para compreender os riscos dessa operação, desse serviço ou desse produto. Então, as instituições não podem ofertar produtos de investimento sem fazer esse teste. E esse teste, no nosso caso, acontece, como eu falei, quando esse valor imobiliário, esse security token, é um investimento. Então, e quando é que ele é um investimento, e às vezes a gente precisa aqui se debruçar sobre os casos para verificar, de fato, se aquilo ali é ou não um valor imobiliário, alguma coisa regulada pela CVM. É da competência da CVM quando se trata de um contrato de investimento coletivo. Para além daqueles casos que eu mencionei, que são tradicionais, né, as ações, por exemplo, de uma companhia da Petrobras, listada em bolsa, da Vale, enfim, da Embraer, essas das ações, dos fundos de investimento, que distribuem cotas de fundos de investimento, há uma espécie de valor imobiliário que é esse contrato de investimento coletivo. Como é que começou o contrato de investimento coletivo? Nos Estados Unidos ele existe desde os anos 30. No Brasil, ele surgiu com as ofertas de boi gordo. Lá nos anos 90, eu acho, nos idos anos 90, surgiu uma novela, a do Rei do Gado, que fazia uma propaganda de um esquema de investimento em que as pessoas investiam em boi gordo.
compravam ali contratos que representavam arrobas de boi. O boi ia engordar, o gado seria vendido e a gente quem comprou aquele contrato se beneficiaria da variação do boi, da engorda do boi, né, que seria vendido. E isso foi uma febre naquele momento, não tinha regulador no Brasil para isso, ninguém regulava, e o que acabou acontecendo foi que as fazendas reunidas de boi gordo viraram uma pirâmide financeira, na verdade, porque o dinheiro que entrava para, enfim, para engorda de boi, enfim, não era totalmente utilizado, não existia boi suficiente para pagar os investidores. Então, no final, o investimento passou por pressão do legislativo, dos órgãos de defesa do consumidor, foi editada uma medida provisória e os contratos de investimento coletivo passaram à responsabilidade da CVM. E a CVM, então, atuou e, naquele caso, identificou que, de fato, era um esquema ali de quase que uma pirâmide financeira, os investidores tiveram perdas enormes. E, a partir dali, a gente viu esse modelo de contrato de investimento coletivo sendo utilizado em diferentes situações, de forma regular e de forma irregular. Exemplos de formas regulares, por exemplo, eu posso citar aqui os condotéis. Condotéis, investimento em condotéis, é um investimento que tem sido feito, ofertado aos investidores, em que uma incorporadora, ali, uma construtora, vai fazer uma incorporação, vai criar um hotel e financia parte da construção daquele flat com a oferta aos investidores de contratos. Então, eles compram contratos de investimento nesse empreendimento. Às vezes também estão comprando até unidade imobiliária, às vezes é só o contrato, e são remunerados pela remuneração daquele empreendimento. Então, tem uma série de regras, a CVM, inclusive, passou a regular especificamente esse setor, porque ele cresceu muito. A gente viu, durante o boom imobiliário, antes dessa crise, um crescimento dessa forma de financiamento. Então, muita gente investe em ativos imobiliários, em imóveis, usando fundos imobiliários. Então, que você compra cotas de um fundo que investe em prédios, em shopping center, em lajes ou em ativos que representam imóveis, ativos financeiros. E a gente viu crescer também essa modalidade que é regular e que funciona. Mas, em muitos casos, ela vem sendo usada para esses investimentos irregulares. E é o caso, a gente sempre procura analisar, fazendo esse teste de Howey, que foi utilizado nos Estados Unidos para separar o que era, e ainda é utilizado até hoje, o que é um investimento de mercado de capitais do que não é. Então, se é um investimento oferecido aos investidores, se essa remuneração tem origem nos esforços do empreendedor, né? Então, eu estou entregando aquele recurso para alguém que vai construir o hotel, vai fazer a fazenda, vai, enfim, fazer ali, gerir os recursos de forma a pagar essa rentabilidade. Existe um contrato, um título ou um contrato que formaliza, ele foi ofertado publicamente, então, para um número de investidores indiscriminado, e portanto, um investimento coletivo. Então, tendo essas características de ser um investimento formalizado, em que a pessoa utiliza os recursos para empreender alguma atividade que vai dar o retorno, e esse investimento foi realizado de forma coletiva, isso se trata aí de um investimento de mercado de capitais, o chamado contrato de investimento coletivo. Um outro exemplo, para quem já ouviu falar das plataformas de crowdfunding, né? A CVM regulou, através da instrução CVM 588, um investimento em startups. Então, pequenas startups, ou que a gente chama de sociedades empresárias de pequeno porte, podem captar até 5 milhões de reais, distribuindo contratos aos investidores por meio de uma plataforma de crowdfunding. Então, aquela vaquinha, mas a vaquinha de investimento ela é regulada pela CVM e através de contratos de investimento coletivo. Agora, há casos em que esses modelos são utilizados de forma irregular, e quando são utilizados de forma irregular, a CVM emite um alerta para o mercado, um alerta, em geral, por uma deliberação, ou pode ser um ato declaratório, tem pequenas diferenças,
é quando nós identificamos, por exemplo, que está sendo ofertado aos investidores de forma irregular um produto ou serviço regulado por nós sem autorização. Então, por exemplo, no caso aqui da deliberação 680, a CVM identificou que esse senhor, através desse grupo de investimento Bitcoin, ofertava aos investidores brasileiros a administração de uma carteira de valores imobiliários e aplicação em fundos de investimento, utilizando aqui bitcoins e outros criptoativos. E essa atividade é uma atividade que exige registro na CVM. Então, mesmo envolvendo algo que, a princípio, não seria um investimento, pela atividade, como ele estava captando com esses objetivos, a CVM entendeu que era, assim, algo dentro da nossa competência. Outro caso, que foi um caso bastante importante no país, até de um empreendimento que era regular, aparentemente bastante regular, foi da Atlas Quantum. A Atlas Quantum fez tanto sucesso no país que eles tinham recursos para fazer propaganda na TV aberta. Tinha uma propaganda de uma menininha que aparecia: investir em Bitcoin é fácil, até eu invisto. Tinha lá, acho que uns 6 anos, a menina falando sobre isso. Eles captaram uma montanha de recursos de brasileiros, eu acho que algo próximo de R$1 bilhão. E aí começaram a haver reclamações na CVM de problemas relativos a esse empreendimento aqui, essa empresa, que era uma empresa grande. A CVM, então, foi analisar se aquela oferta era uma oferta de investimento. O que ela fazia? Ela dizia que oferecia aos investidores uma oportunidade de investir em diferentes tipos de moedas virtuais, né? Bitcoin, Ether e outros, e ela fazia isso. De onde ela tirava o retorno? Ela se comprometia a pegar o dinheiro do investidor e fazer compras e vendas no exterior, em bolsas de criptoativos, bolsas em exchanges de Bitcoin e outros, de compras e vendas, e com essa arbitragem, procurando ganhar ali na diferença de preço de uma bolsa para outra, nessas pequenas diferenças, ela geraria um lucro e esse lucro remuneraria os investidores. Então, a CVM viu que aquilo ali tinha, na verdade, uma promessa de rentabilidade, ela fazia um serviço e emitiu uma stop order determinando a suspensão. Esse caso aqui foi um caso que, eu não estou falando oficialmente, mas nós temos notícias de que as perdas foram de cerca de 80% dos valores investidos, e os investidores perderam, enfim, os seus recursos com pouca capacidade de recuperar. Então, algumas ações judiciais, era uma empresa que existia, não era uma fraude, não eram criminosos, mas, enfim, tinham problemas ali para pagar os investidores e eles não conseguiram. Outro risco que também a gente gostaria de chamar a atenção aqui para os investimentos nesses criptoativos, já que eles não têm uma forma tradicional, com depósito centralizado e são distribuídos, são os riscos cibernéticos que a gente mencionou, e a gente tem notícias de hackers que atuam de forma importante e fazem ataques enfim, em bolsas em exchanges de bitcoins e outros que não têm menor capacidade de proteção e têm as suas moedas ali surrupiadas por esses hackers. E no caso, por acaso, eu estou citando aqui também da Atlas Quantum, que teve, essa foi objeto dessa atuação da CVM, ela teve ali um problema de segurança que fez com que 260 mil usuários tivessem seus dados abertos e comprometidos aí para hackers. Então, acho que esse é um tema bastante importante, que merece atenção, além também dos riscos operacionais, que são as falhas que podem estar relacionadas tanto à retirada quanto ao depósito de moeda, né, a moeda com curso, essa moeda virtual ali, tanto por culpa da exchange quanto do investidor. O investidor também dá ordens de compra e venda de moedas, e essas ordens podem ter problemas.
e eventualmente não serem realizadas, e considerando que alguns criptoativos têm valores elevados, em muitos casos o investidor não está comprando o criptoativo, ele está comprando uma fração do Bitcoin. E esse controle de que ele é dono daquela fração é feito pela própria corretora, ou pela própria bolsa. Então, no passado, alguns anos atrás, algumas corretoras no Brasil usavam o mercado tradicional, pegavam um título grande e dividiam esse título entre os investidores. Então, o investidor achava que estava investindo num título lá, enfim, e, na verdade, ele estava comprando um pedacinho do título, e esse controle era feito pela corretora. Em alguns casos, a corretora teve problemas e entrou em liquidação, as pessoas foram demitidas e os controles foram perdidos. Então, não se sabia quem eram os donos daquele ativo, daquele LCI, LCA, que tinha sido dividido ali de forma irregular entre vários investidores, justamente por você não ter um controle ali, formal e centralizado. Acho que o risco de liquidez a gente já mencionou, aqui tem um período interessante aqui, de 2014 a 2018, que a gente viu um crescimento enorme e depois uma queda no volume de operações e também na volatilidade do Bitcoin, comparando, por exemplo, com o Ibovespa e com a relação, por exemplo, o câmbio de dólar e real. Então, há momentos em que o investimento em criptoativos pode estar sujeito a variações gigantescas, tanto na liquidez quanto na volatilidade. Então, é importante ter atenção aí para esses riscos. E os desafios jurídicos, como eu mencionei, são muitos, né? Primeiro, não há uma legislação no país clara e sobre o mercado de criptoativos ainda. Então, isso traz algumas dúvidas e inseguranças, especialmente, às vezes, em questões judiciais, no Poder Judiciário, onde essas questões, por vezes, são levadas, o que tem levado aí a um potencial ambiente de insegurança jurídica. O que a CVM, então, vendo o crescimento dessas ofertas irregulares, que hoje no Brasil são muito grandes, são realmente quase que predominantes, ela fez, nós lançamos um site de phishing, né? Ou seja, um site aparentemente de uma oferta de criptoativo, um site fake, e colocamos esse site fake, a MVCF Investimentos, né, que é a CVM ao contrário fake, oferecendo criptoativos para os investidores. Esse site está ainda funcionando, ele ficou lá disponível como uma ação educacional e para testar também qual era o perfil das pessoas quando tem acesso a uma oferta de criptoativo. A gente fez isso junto com a Ambima, que reúne as entidades de mercado de capitais, e fizemos aí essa homepage justamente para captar o investidor e ele, se fosse investir, ele cairia numa página de alerta da CVM, né? Então, com notícias sobre como os traders de maior sucesso fazem, com coisas bem chamativas, e aqui, quando a pessoa clicava para investir, ela caía numa página de alerta dizendo que ela quase tinha sido enganada, e aí a gente apresentava um conteúdo educacional falando de pirâmides financeiras e outros golpes, quais eram as características, e, enfim, cair num golpe, como é que eu faço, quais são os meus direitos, e nós tivemos, durante esse período aqui de julho de 2020 a maio de 2021, cerca de 25 mil acessos e uma taxa de 26% de conversão. Isso significa que, se nós estivéssemos ofertando criptoativos, 26% das pessoas que chegaram na página tinham intenção de investir, numa página que era absolutamente fake, uma empresa que não existia, e a gente percebeu um público grande de jovens. Realmente a página ficou aqui mais ou menos meio a meio, homem e mulher, e a maior parte das pessoas investindo através de iPad ou celular, entrando na página, e aí tentavam fazer o investimento. E a gente também lançou uma campanha chamada Se Liga na Fraude para
combater as fraudes financeiras e que foi realizada junto com o Ambima. E aí eu vou, nessa parte aqui final, falar um pouco de uma pesquisa com vítimas de fraudes financeiras que nós fizemos com o objetivo de identificar quais eram as características das pessoas que caem em golpes financeiros a partir da experiência lá da CVM. Ela teve uma fase quantitativa e uma fase qualitativa, né? Quantitativa, nós tivemos mais ou menos 1.000 respostas a um questionário e depois selecionamos 12 pessoas para uma entrevista em profundidade e dentro dessas 1.000 pessoas tinham 178 que tinham sido vítimas de fraude financeira e o restante não tinha sido vítima. O que a gente identificou é que as pessoas que têm um portfólio de investimentos um pouco mais sofisticado, eles são menos sujeitos a fraudes financeiras. Então, elas investem em produtos de mercado, diversificam, o que significa que elas têm aí um conhecimento maior do que o público que foi vítima de fraude financeira, que em geral não tinha nenhum tipo de investimento ou tinha algum investimento de menor importância. E o campeão foi realmente o mercado de criptoativos, seguido pelo mercado de Forex. Então, entre Forex e criptoativos, nós temos 75% dos golpes no Brasil. Opções binárias são derivativos também, com ações muito pouco. Então, aqui a gente pode ver a importância do mercado de criptoativos. O mercado de Forex é um mercado de moedas, é um mercado internacional onde as pessoas negociam relações entre pares de moedas, entre o euro e o dólar, por exemplo, entre o real e o euro. Então, é um mercado que está na competência da CVM porque é um mercado de derivativos. Só um instantinho. Os meios de divulgação dessas pirâmides financeiras, desses golpes financeiros, foi principalmente o WhatsApp, pessoalmente, e, em geral, principalmente era uma pessoa estranha que fazia a oferta. E a finalidade, a gente achou que algumas pessoas que eram vítimas de fraudes financeiras queriam, na verdade, pagar dívidas, que isso podia ter alguma relação com a crise, mas, na verdade, queriam diversificar o portfólio ou ganhar dinheiro e com uma condição financeira que não era ruim. Eu queria sinalizar aqui, já para não estender mais, aqui só alguns pontos que eu acho importantes para o conhecimento geral. A pesquisa mostrou, tanto a qualitativa quanto a quantitativa, que as vítimas de fraudes financeiras no Brasil tendem a ter uma confiança maior em terceiros para tomar uma decisão financeira. Então, por exemplo, no caso das vítimas, 53% já fez um investimento por recomendação de amigo, ao passo que as não vítimas foi de 35%. Para as vítimas, 28% fez investimentos a partir de uma recomendação na internet, de um youtuber, ao passo que as não vítimas, então, foi apenas 17%. Então, essa maior confiança das vítimas em terceiros, ela foi um fator importante para que ela caísse, assim como também a aparência do site, se outros familiares já tinham sido realizado esse investimento. Especificamente sobre criptoativos, nós perguntamos por que as pessoas caíram, que foi o principal, e elas disseram que viam nesse mercado uma oportunidade de ganhos, um mercado inovador, revolucionário, com características, enfim, que atraíram as pessoas e também eram muito práticos de investir, fáceis de investir. E o processo é esse: inicialmente a pessoa faz o investimento, tem alguns ganhos no início, ela faz até algum saque, ela acha que fazendo o saque, ela sente confiança de que então ele está pagando, então nesse caso ele aumenta o valor investido e no final essas pessoas que vão ganhando confiança acabam perdendo mais. Os impactos são muito grandes, eu acho que isso aqui eu posso pular, e eu queria comentar esse slide aqui, que é um slide das diferenças comportamentais. Aqui foram perguntas que foram feitas tanto para vítimas quanto para não vítimas, e a gente procurou medir e comparar os grupos. As vítimas acham, diante da pergunta se os maiores retornos financeiros vêm de ativos não regulados,
as vítimas acham que sim, acreditam muito mais que é melhor um investimento não regulado, totalmente sem nenhuma proteção, do que o investimento que é regulado. Acham que elas vão ganhar mais dinheiro assim. E também, naturalmente, foram vítimas de fraudes financeiras de uma forma mais intensa. E também achavam, as vítimas, que é difícil ter um bom retorno do patrimônio apenas trabalhando, que trabalham demais e são pouco recompensadas por isso, então, aparentemente, buscaram, nesses ativos mais arriscados ou estranhos, ter um retorno que elas não conseguiam com o seu trabalho ou achavam que não estavam tendo na sua atividade normal, cotidiana. Já no caso, no outro extremo, daquele grupo que não foi vítima de fraude financeira, que foi mais resistente a isso, eles tinham mais facilidade de discordar das pessoas, então de desconfiar de quando recebiam uma oferta e confiar menos nessas indicações de terceiros, e isso aparentemente ajudou a evitar que fossem vítimas dessas fraudes financeiras. E, portanto, a gente identificou que as não vítimas têm uma menor suscetibilidade a esse efeito manada, né? Se está todo mundo investindo, eu vou junto. Se isso está todo mundo dizendo que é bom, eu vou investir também. Então, essa característica talvez tenha sido uma das características dominantes para que elas caíssem nas fraudes financeiras. E, já concluindo aqui, nós identificamos 3 perfis de vítimas. O perfil 1, daqueles que desconfiam que é golpe, mas pagam para ver, porque estão dispostos a entrar em investimentos não regulados. Outros confiaram, foram movidos pela confiança, seja de quem fez a indicação, um amigo, um parente, ou pela própria forma com que o produto estava organizado, distribuído, o site era adequado. E um terceiro perfil dos entusiastas de mercado financeiro, que são altamente informados, entendem o mercado, mas acharam que era um produto inovador e acabaram sendo enganadas aí. É interessante que esse terceiro grupo, em geral, evita denunciar. A gente ficou com a impressão na pesquisa que eles têm vergonha de terem caído na fraude. Então, algo que a gente também identificou nessa pesquisa é que, no caso brasileiro, a gente viu que as pessoas que foram vítimas de fraudes financeiras, de golpes financeiros, por indicação de amigos, em geral, questionam esses amigos, e a gente tem casos de pessoas que acabaram entrando nesses esquemas de pirâmide e, portanto, trouxeram novas vítimas, e, tendo trazido novas vítimas, foram por elas procurados. Eu conheço um caso de uma pessoa que vendeu o apartamento. Quando a pirâmide desmoronou, ele teve que vender o apartamento para pagar todas as pessoas da família e amigos que ele tinha trazido para o esquema. Ele acabou ele mesmo induzindo. E a gente também descobriu que nem sempre os alertas da CVM impedem que as pessoas continuem investindo. Há casos de alertas que a CVM publica, mas as pessoas veem os alertas e mesmo assim continuam investindo, muitas vezes porque o próprio fraudador diz que não, já estou regularizando com a CVM, isso aqui é uma coisa que está em processo e, portanto, o nosso alerta não é suficiente para impedir que a pessoa seja a vítima de fraudes. Então, essa aqui era uma visão geral assim, de como se processam essas ofertas no país, a realidade do mercado de capitais, e eu estou aqui disponível para perguntas e outras questões que vocês tiverem, outros temas relacionados.